Bom dia, tarde ou noite. Somos do primeiro semestre de Psicologia Matutino da Unicesumar e vamos apresentar o tema A Importância da Vacinação em um Grupo Específico. A vacinação é uma intervenção essencial para prevenir doenças infecciosas, contribuindo para a erradicação e controle de diversas doenças e melhorando a qualidade de vida global. Vamos focar na vacinação contra a hepatite B, avaliando a adesão entre diferentes grupos de idosos em Ponta Grossa, comparando os índices de vacinação entre os que vivem de forma independente e os que residem em instituições de longa permanência. Inicializamos a nossa pesquisa perguntando aos idosos qual era o conhecimento deles sobre a hepatite B. 40% dos idosos institucionalizados souberam nos responder e mostraram familiaridade com o vírus. Já 60% não soube o que era e do que se tratava. Já os idosos independentes, 70% deles sabiam nos dizer o que era e 30% não faziam ideia do que a gente estava falando. De modo geral, 55% dos idosos que entrevistamos sabiam nos dizer o que era e 45% não soube nos responder. Dentro do asilo, é obrigatório que todas as vacinas estejam em dia, que toda a carteirinha de vacinação esteja completa. Ou seja, 100% dos idosos dentro do asilo são vacinados contra a hepatite B. Em contrapartida, os idosos independentes, somente 50% deles possuem a vacina contra a hepatite B. De modo geral, 80% dos idosos que a gente entrevistou possuem a vacina e 20% não possuem. O primeiro gráfico que eu vou apresentar para vocês ressalta sobre a distinção da carteirinha de vacinação dos dois grupos entrevistados. Nota-se que 90% dos idosos institucionalizados possuem a sua carteirinha de vacinação atualizada e apenas 10% deles não possuem ela atualizada. Já nos idosos independentes, 60% deles possuem sua carteira de vacinação atualizada e 40% deles não possuem. O próximo gráfico apresenta resultados sobre a média de idosos de Ponta Grossa que possuem a sua carteira de vacinação atualizada contra a hepatite B. Ele nos mostra que 75% deles possuem a sua carteira de vacinação atualizada contra a hepatite B e apenas 25% deles não possuem a sua carteira de vacinação atualizada. Esse próximo gráfico, ele nos apresenta a distinção entre os dois grupos que nós entrevistamos sobre terem ou não portado o vírus da hepatite B. No gráfico dos idosos institucionalizados, apenas 10% deles portaram o vírus da hepatite B e 90% deles não portaram o vírus. Já no gráfico dos idosos independentes, 100% deles não portaram o vírus da hepatite B. O gráfico que vou apresentar agora se diz a respeito do conhecimento dos entrevistados sobre as vias de transmissão da hepatite B. Percebe-se que 100% dos idosos institucionalizados não tenham conhecimento algum sobre as vias de transmissão da hepatite B. Porém, no grupo dos idosos independentes, 20% sabem as vias de transmissão e 80% não. O próximo gráfico se diz a respeito da ida dos entrevistados nos postos de saúde. No grupo dos idosos institucionalizados, cerca de 90% vai aos postos de saúde com frequência e 10% quando há um surto da doença. No grupo dos idosos independentes, 20% vai aos postos de saúde com uma certa frequência, enquanto 40% ou vai quando há um surto da doença ou nunca vai. Eu vou falar da diferente opinião que os idosos institucionalizados e os idosos independentes têm sobre a importância da vacinação. Bom, dos idosos institucionalizados, 90% deles respondeu que acha a vacinação algo importante e os outros 10% respondeu que não acha. Já dos idosos independentes, 80% deles respondendo que acham sim a vacinação muito importante e os outros 20% respondendo que não acham. Juntando os dois grupos de idosos entrevistados, a gente chega à conclusão que 85% deles acham a vacinação algo importante e os outros 15% não acham.